todos. Boa tarde a todos. Então vamos dar início a essa penúltima sessão do ciclo A Universidade do Futuro, que é uma copromoção com a DURG, que vai representada pela sua presidente, a senhora Lisa Holender. E hoje o tema, então, é exatamente as perspectivas da ciência e da tecnologia para o Estado e para o URGS, né? Então, eu queria apresentar a mesa, agradecer muito a meio dos seus afazeres, a professora Nádia Silveira, presidente da FAPERG, professora dessa universidade, tem mestrado em Química por essa universidade, doutorado pela Universidade de Bielefeld da Alemanha, pós-doutorado pela Universidade Joseph Fourier de Grenoble, e atua na área de Química Geral, foi coordenadora do programa de pós-graduação, chefe do Departamento de Química Orgânica e atualmente é editora-presidente da FAPERG, com experiências em físico-química, físico-química orgânica e analítica. Em seguida, o pró-reitor José Carlos Fran, nosso pró-reitor de pesquisa, mestre em Geociências pela sua universidade, doutorado em Geologia pela Universidade de Brasília e pós-doutorado na University of Western Australia. Professor do Instituto de Geociências, atualmente pró-reitor de pesquisa da URGS e trabalha na área de metalogenia, geologia isotópica. E também queria muito agradecer a sua presença. E, finalmente, a professora Maíra Balgarte, que é a secretária regional da SPBC e da Fundação da Universidade de Rio Grande, é doutora e mestre em Sociologia por essa universidade, é professora associada da Fundação Federal do Rio Grande e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia dessa universidade e coordena o CEDI, o Centro de Estudos em Difusão em Conhecimento, Inovação e Sustentabilidade, e é secretária da Regional do Rio Grande do Sul, da SPBC, publicou diversos livros, e é editora da revista Sociologias, que está no seu número 34, do programa de pós-graduação. Queria informar também que a professora Nádia tem voo, então ela pediu para fazer a primeira apresentação e logo em seguida um debate, depois os outros dois professores vão fazer a intervenção. Queria dizer que nós estamos online e também logo em seguida estaremos no YouTube, de modo que essa palestra terá uma difusão bastante grande. Então, eu passo a palavra à professora Nádia. Bom, muito obrigada, José Vicente. Muito boa tarde a todos os presentes. Eu agradeço a oportunidade e confesso que a temática proposta é, de certa forma, complexa e exige que a gente reflita muito sobre o que se vai falar, né? Se vai explanar uma situação específica ou se vai colocar a própria opinião. Eu optei por colocar a minha opinião pessoal sobre essa temática Universidade do Futuro. A minha opinião reflete algumas leituras, parte da minha experiência como professora e parte da minha curiosidade em conhecer melhor e propor soluções para algumas questões que têm afetado não só a universidade como um todo, como também o universo da pesquisa científica. Então, eu vou me permitir discorrer um pouco sobre essas ideias. Peço licença aos colegas das ciências sociais, né, por essa iniciativa, já que a minha formação é aqui na área da química. Então, refletindo sobre essa questão de universidade e qual será a universidade que nós vamos ter daqui a algumas dezenas de anos ou até um tempo menor, eu, pensando sobre isso, me dei conta de que atualmente nós temos uma universidade onde, de maneira mais específica,
para a maioria dos professores, ela permite formação profissional e formação científica. As atividades de graduação estão intrinsecamente relacionadas com a formação de um profissional, pessoa, né, física, com CPF conhecido, profissional X. As atividades de iniciação científica já são menos personalizadas, no sentido em que eu não vou diplomar um aluno de iniciação científica, mas no âmbito da pós-graduação, sim. Ele tem reconhecido a sua atividade como mestre ou doutor numa determinada área. Então, a gente começa a observar já há algum tempo, talvez 2 décadas, e hoje muito fortemente, que a universidade, ela não apenas forma profissionais, né? Uma universidade como a URGS, por exemplo, ela forma talvez 50% da sua atividade na formação de seres científicos, de cientistas. Nós poderíamos afirmar isso. Então, mesmo que a universidade, tal e qual ela é hoje, ela conquiste a autonomia universitária que é preconizada desde os anos 60 e que não foi alcançada até hoje, mesmo que isso aconteça, essa universidade está iniciando e vai continuar se deparando e se deparará no futuro com desafios que, na minha opinião, nós devemos enfrentar desde agora. E aí entra uma reflexão própria minha, que é a questão da estratégia brasileira de ciência, né? Ou seja, eu preciso decidir no âmbito universitário hoje se eu, como pleno universitário, vou me inserir na estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação ou não, né? E para que isso aconteça, se nós quisermos fazer isso, é necessário, primeiramente, que nós possamos exercer a gestão do conhecimento dentro da universidade e nós saibamos construir o saber transversal na forma de conhecimento disponível, né? Então, para tratar um pouco mais detalhadamente sobre essas 2 questões, eu arrisco dizer que a gestão do conhecimento, ela vai exigir da universidade que ela permita que toda a comunidade científica, a comunidade acadêmica e o público em geral tenha acesso direto aos dados universitários de pesquisa, de ensino, os dados sobre grupos e redes constituídos dentro da universidade e também com a universidade e seus parceiros externos. Ela tem que dar acesso à publicização de obras, de teses, artigos, produção intelectual em geral. E também, para garantir a gestão do conhecimento, eu preciso implementar política de gestão do conhecimento, né? Só para fazer um parênteses nessa questão, a FAPERGS lançou recentemente um edital de fixação de doutores com uma bolsa que ultrapassa o valor de R$6.000 mensais. E dentro desse edital nós colocamos a possibilidade das instituições de ensino superior fazerem a aplicação, a solicitação da bolsa para que possam ter junto às suas equipes dentro das reitorias o gestor do conhecimento no âmbito do programa de fixação de doutores, né? E o segundo ponto que eu coloquei, que seria a construção do saber transversal, essa prática vai exigir que nós possamos, dentro da universidade, reconhecer a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade intramuros, nós possamos ousar criando novos cursos e oferecendo, inclusive, formação continuada aos profissionais formados dentro da universidade, a todos eles, né? É um desafio imenso. Dentro dessa construção do saber transversal, nós precisamos também estabelecer relações extramuro
muros e relações internacionais. Isso já é, de certa forma, uma realidade, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entretanto, é muito difícil o acesso a essa informação. Acho que o pró-reitor, o Franz, conhece essa realidade, né, e sabe da dificuldade que nós temos enquanto sociedade de termos acesso, e mesmo enquanto membros da universidade. E nós precisamos de reconhecer e implementar institucionalmente as atividades em rede. Esse é um discurso que vem sendo feito pelos organismos de fomento, é uma prática que vem sendo aplicada em editais públicos de fomento à pesquisa, mas efetivamente as redes, embora elas façam parte de uma rede interuniversidades ou até mesmo com outros países, elas não estão claramente identificadas para a sociedade de uma maneira mais geral. Então, eu gostaria de falar um pouco também para situar os ouvintes em relação à minha opinião sobre esse assunto da Universidade do Futuro. Gostaria de falar um pouco sobre alguns aspectos históricos e estratégicos que vão justificar a situação dessa instituição que a gente chama universidade até a última década, por um lado, e também falar um pouco da perspectiva de evolução que se tem, tanto da comunidade acadêmica como da sociedade como um todo. O que a sociedade espera daquilo que a gente conhece aqui dentro como universidade? Para iniciar, eu gostaria de colocar em evidência a obra da colega Maíra Baumgarten, que é o livro intitulado Conhecimento e Sustentabilidade, que eu tive a oportunidade de ler, e que trata de políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil contemporâneo. É um livro que já tem 10 anos, acredito, e que traz ali uma informação bastante preciosa. Ali a gente pode aprender que, colocado pela autora, o conhecimento apresenta motivações variadas, né? Isso a gente sabe de maneira empírica, e que a reflexão sobre o conhecimento é que vai permitir construir novos cenários. Aqui, então, eu coloco esse adendo, a própria Universidade do Futuro faz parte desse cenário. E essa obra também coloca que a informação, juntamente com o conhecimento, são os pilares da produção humana. Eu gostaria de inserir, então, um aspecto que é a minha opinião pessoal em relação à questão da informação nos dias de hoje. Quando a gente trabalha no sindicato, eu já fui membro do sindicato da Durgs e hoje sou gestora da Fundação de Amparo à Pesquisa, a gente observa que a importância que a informação tem, ela, de certa forma, é superdimensionada. E ela tem sido trabalhada em alguns setores, a informação de maneira mais superficial, como a gente conhece dos grandes meios de comunicação, tem sido trabalhada como se fosse a chave para a evolução humana. Por outro lado, a universidade produz o conhecimento que deveria ser informado, né? Mas a universidade, ela continua de uma maneira mais geral informando a sociedade através de ferramentas convencionais. Então a gente tem uma situação bem concreta que eu acho que todo mundo consegue identificar facilmente, que é a sociedade produzindo e utilizando informação, mas de uma maneira geral, utilizando ferramentas que são chamadas inovadoras, por exemplo, as redes sociais. O que eu quero dizer com isso é que, na minha opinião, existe uma distância entre a informação disponibilizada para a sociedade e o conhecimento efetivamente existente na universidade e mesmo no círculo que circunda a universidade, que é a sociedade culta e os fazedores de opinião. E essa distância
vem balizando o fazer cotidiano à medida em que não há relação direta entre o que está cientificamente dado e os conteúdos que se repassa cotidianamente através dos grandes meios de comunicação. Para quem trabalha, por exemplo, nas ciências exatas, sabe bem do que eu estou falando. Eu acho que nas ciências sociais também a gente observa fazedores de opinião, articulistas de jornais, jornalistas dando relatos como verdadeiros que são inverdades, né? E não há como retroceder, porque a informação está sendo dada, está sendo registrada, está sendo reconhecida como tal. Entretanto, nós sabemos que esses conteúdos que são repassados, essas informações que são repassadas cotidianamente, muitas vezes carecem de conteúdo, né? E esse conteúdo existe. E a gente sabe que existem exceções a isso que eu estou falando, mas existem graves problemas, né, a esse distanciamento. E a tal ponto que a opinião pública acaba retratando a sociedade do conhecimento como seres, órgãos e governos que não conseguem administrar, que são incompetentes para fazer o país funcionar, sem levar em conta uma série complexa de circunstâncias que amarra o funcionamento, inclusive da própria universidade, principalmente da universidade pública, né? Então existe essa distância entre aquilo que é dito sociedade da informação e a verdadeira sociedade do conhecimento. Na minha opinião, essa questão está relacionada à dificuldade que os meios de comunicação têm e a dificuldade que se tem de meios disponíveis para informar de uma maneira concreta, para que aquele que ouve, que lê e que entra nas redes sociais consiga se apropriar efetivamente de conteúdo. Na área da saúde, por exemplo, há um grande problema em relação a isso. Nós temos muito conteúdo produzido, muita ciência que já está acabada e não temos nem mesmo a informação fluindo para a sociedade de que aquele produto existe. Ele apenas não está sendo disponibilizado comercialmente ou através do Sistema Único de Saúde por questões estruturais, até por questões de dificuldade na informação entre a universidade como um todo, seu meio acadêmico e a sociedade e os órgãos que são responsáveis pela implementação de políticas. Então, vou colocar um exemplo que me veio até por ser atual, que ilustra bem essa problemática, é a questão do licenciamento ambiental, por exemplo, que coloca em xeque a nossa capacidade de utilizar conteúdos transversais. Porque todos esses conteúdos existem, o conhecimento existe. Entretanto, eu não tenho acesso a essa transversalidade de maneira prática e não consigo, portanto, traduzir isso em ações, né? A gente acompanhou o problema do licenciamento ambiental aqui no Rio Grande do Sul recentemente. Todos os pesquisadores e as pessoas bem informadas sabem que o licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul vai ter que necessariamente se ocupar da biodiversidade dos campos nativos, por exemplo, que inclui as paisagens, os ecossistemas, etc. No jornal Zero Hora de ontem, o professor Valério Pilar, aqui da URGS, escreveu uma matéria de opinião sobre essa questão, onde ele declara, né, a complexidade do problema. Então, o que a gente observa enquanto pesquisador? Que o conteúdo, em muitos casos, ele existe, né, ele precisa ser trabalhado. E ele foi produzido. Aonde que ele está sendo produzido e foi produzido? Dentro da universidade, de uma maneira geral. Entretanto, o tempo que é necessário para que os organismos e os meios de comunicação se apropriem desse conteúdo, ele não é o mesmo da urgência da notícia e nem da urgência do licenciamento. A
Aí eu coloco uma questão aos ouvintes: seria o tempo o problema que estaria colocado, né? Ou seja, essa transferência estaria relacionada a isso? Ou a falta de informação de conteúdo? Seria possível nós fazermos com que os gestores se apropriassem de maneira rápida, fácil, direta, de todo esse conteúdo? Como isso poderia ser feito? Como isso deverá ser feito? Nós fazemos de maneira linear, né? Qual a ferramenta de informação que poderíamos utilizar para que ao mesmo tempo nós pudéssemos esclarecer o gestor e tornar possível o acesso a todo esse conhecimento acumulado? A professora Maíra denomina nesse livro que eu citei esta ação como aquela capaz de escapar do linear em direção ao transversal, às redes de conhecimento. Então, não é apenas compreensão dos processos que se coloca como desafio, porque a gente está apto a se apropriar da complexidade. Isso a gente sabe na universidade de hoje. Mas como nós vamos intervir nesses processos de forma que haja repercussão positiva para a vida cotidiana dos cidadãos, ou seja, para a sociedade civil, de uma forma geral, de uma maneira geral? Eu, né, pessoa que pessoalmente arriscaria dizer que essa problemática ela está intrinsecamente relacionada com a ética, por um lado, e também com a ideologia, né? O próprio livro da professora Maria Baumgarten trata dessa temática, porque, na minha opinião, já há algum tempo os pesquisadores temem falar sobre a questão ideológica, né, como se fosse um pecado o indivíduo se posicionar por essa ou aquela posição. Por que eu falo em ideologia de uma maneira mais geral? A questão de defender, por exemplo, que num país que tem Estado de Direito concretizado, que ele possa, o indivíduo, defender que o Estado deve ser a força maior e que deve implementar essas políticas. Muitas vezes, e em função do tipo de informação a qual nós estamos sujeitos hoje em dia, nós ficamos em dúvida se realmente essa é a melhor forma de conduzir o desenvolvimento da sociedade, porque os meios de comunicação, de uma maneira geral, eles induzem a pessoa a imaginar que ela só vai conseguir resolver se ela fizer tudo com agilidade, com rapidez, com precisão e com respostas imediatas. E muitas vezes esse tempo necessário para que as coisas sejam feitas, ele não é obedecido, como é o caso, por exemplo, do licenciamento ambiental. A gente leu hoje, por exemplo, há uma semana já está na mídia a questão da areia, que é necessária na construção civil no Rio Grande do Sul, e está relacionado com o licenciamento ambiental. Os pesquisadores da área sabem qual é a problemática. A universidade tem a solução. Por que não é buscado na universidade essa solução? Então, eu gostaria de remeter para a questão da informação como elo entre esses dois polos. Então, a desigualdade social, né, e as políticas de inclusão social atuais provocam a reprodução do modelo atual da universidade, ou seja, nós temos esse desafio, socialmente falando, de transmitir esse conhecimento, ou alguém terá que vir buscar esse conhecimento. Mas o fato de nós estarmos num país desigual, onde as políticas de inclusão também nos, de certa forma, obrigam a reproduzir o mesmo modelo de universidade, né? Por um lado, pela premência das ações, por exemplo, eu preciso incluir alunos em cursos de graduação, e eu preciso transmitir o conhecimento formal, não posso parar de ensinar o aluno a fazer cálculo. Então, esse dilema, né, que eu gostaria de colocar para discussão. Então, o que a gente tem do outro lado, né? Seriam aqueles indivíduos informados. O que se vê muito é aquele que tem acesso à tecnologia da informação, ele estaria informado, e aquele que não faz uso porque não quer, porque não pode, estaria desinformado. Mas a gente sabe, dentro da universidade de hoje, que
há uma precariedade da informação que é veiculada nessa informática, nessa informação informatizada que se tem hoje. E a universidade, ela está, então, ela situa-se hoje quase como um veículo, né? Na minha opinião, ela se prende, eu não estou falando da Universidade do Rio Grande do Sul, estou falando do modelo em geral, a um modelo burocrático que está tentando transmitir conhecimento, ou através de metodologias lineares, né? Por exemplo, a sala de aula clássica, ou através de experimentos didáticos, que seria a inclusão de ferramentas tecnológicas nas aulas. E o que o aluno consegue realizar, na minha opinião, é tecnologicamente eficiente, né? E o que o professor consegue realizar é formalmente eficiente. Mas entre o real e o formal do professor e o do aluno, existe um modelo, na minha opinião, um modelo futurista do qual a gente ainda não se apropriou. E é nessa questão que reside o dilema da gente resolver, na minha opinião, o modelo da universidade do futuro. Né? Então, entre informar, mostrar que existe alguma coisa e transmitir conhecimento, existe uma ação necessária entre o informante, que seria o professor, e o informado. E, na minha opinião, é dentro desse âmbito que a gente vai estar definindo a universidade do futuro. Então, o que ela implica? Ela implica em associação, complementaridade, compartilhamento, são ações necessárias. Então, eu me arrisco a propor, né, aqui, Zé Vicente, que nessa Universidade do Futuro, o aluno ele vai ser um grupo e o professor vai ser um time. Né? Um bom exemplo, de maneira bem simplória, seriam os estádios de futebol. Então, num estádio, a audiência acompanha o jogo, mas também influencia o jogo. E o jogador, que é mestre, né, ele reproduz a cada jogo o mesmo jogo, mas não é o mesmo jogo, mas é outro. Porque ele está jogando no presente ali um determinado jogo. E é inesgotável, então, o número de possibilidades que o futebol tem e que evolui dentro desse esporte. Então, um exemplo bastante simplório, ele agrega vários princípios da ética, da associação, da complementaridade, do compartilhamento. Né? E a ideologia está no âmbito dos juízes. Então, na sociedade do futuro, a ideologia vai, na minha opinião, volta a jogar um papel decisivo. Né? Qual é a sociedade que a gente quer? Como é que a gente vai constituir ela? É aquela que fortalece o individual ou é aquela que fortalece o coletivo? Então, se a gente quer aquela que fortalece o coletivo, nós temos que ter ações que construam redes, ou se a gente quiser fortalecer a sociedade individual, nós vamos continuar nas ações lineares de transmissão de conhecimento. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem dessa minha reflexão é que talvez, né, isso eu arrisco a colocar, talvez não seja uma opinião correta, mas é a minha opinião atual, talvez nós tenhamos que diplomar grupos, não mais indivíduos, né? Ou seja, eu vou diplomar um grupo de engenheiro, mais um informático, mais um sociólogo, mais um químico, vou colocar sempre o químico na equipe, etc., né, que vão atuar em conjunto e jamais individualmente. Né? E talvez tenhamos que transmitir fundamentos, por exemplo, noções de sustentabilidade, para depois transmitir os conteúdos, como a gente faz hoje. A gente transmite o conteúdo desde o primeiro semestre, mas os fundamentos, eu estive na Universidade de Rio Grande há um tempo atrás, e a gente conversando na reitoria, eu me dei conta que eles estão tentando fazer a universidade evoluir através de uma marca que é a marca das ciências do mar. Né? Aí eu perguntei para o reitor de pesquisa, mas vocês têm uma disciplina unificadora, ou seja, aquela que todos os alunos vão assistir, independente de qual área que ele está, para ele saber o que é ciências do mar? Né? Vai fazer parte da formação dele. Por quê? Porque ele vem daquela universidade e ele vai ter aquela base. Né? Então, talvez tenhamos que transmitir fundamentos antes de transmitirmos os conteúdos específicos. Então, o que está em debate atualmente para que a gente possa propor a universidade do futuro, na minha opinião, é a forma como nós vamos transmitir os conteúdos, tanto para os nossos alunos ou grupos de alunos, quanto para a sociedade de uma maneira geral. Como que a gente vai fazer isso? A gente ainda não sabe, pelo menos na minha percepção. Talvez eu esteja um pouco atrasada, né, como indivíduo, não
se sabe, isso não tem como medir. Mas é a opinião que eu tenho no momento, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem para a plateia e agradecer mais uma vez a participação aqui do José Vicente. Então, eu teria agora a palavra ao professor Fran. Eu só pedi o microfone. Isso, porque eu vou tomar a liberdade de projetar algumas coisas que eu não tenho tanta habilidade quanto a Nádia. Ideia, maio de 2013. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a gentileza do professor José Vicente, do INEA, da professora Maria Luísa, da Dures, pelo convite e cumprimentá-los pela maravilhosa ideia de promover esse ciclo de debates e discussões. A Universidade do Futuro, bom, esse é um tema de fato, além de ser excitante, extremamente difícil de abordar, considerando que nós temos aí algumas possibilidades diferentes de fazer essa abordagem. E acho que a professora Nádia foi muito feliz quando colocou que haveriam duas maneiras mais iniciais de fazer essa abordagem. Uma mais do ponto de vista filosófico, de leituras, e outro mais das experiências pessoais, das opiniões. E eu confesso que eu tive esse mesmo dilema quando eu comecei a preparar uma apresentação para esse debate. Eu tenho certeza que a professora Maíra vai nos guiar depois de uma maneira muito adequada, apropriada com sua experiência, mas na questão filosófica de abordagem mais ampla. E eu comecei a minha abordagem exatamente dessa maneira, uma maneira mais filosófica, mais ampla, e confesso a vocês que eu não gostei do resultado. Assim, eu olhei o que eu estava preparando e não está convincente. Isso não é o futuro, não sei se eu estou indo no rumo certo. E acabei refazendo as coisas de uma maneira mais de sentimento pessoal, daquilo que eu vejo, das dificuldades, dos entraves e de algumas iniciativas que são tomadas no dia a dia, em cima exatamente das dificuldades que nós encontramos nos tempos atuais. Então, me parece que muito mais do que uma universidade do futuro, filosófico ou ideológico, é uma universidade que nós temos que, em primeiro lugar, planejar hoje, que é em cima exatamente das nossas dificuldades, das nossas frustrações, dos nossos desencantos, das nossas expectativas. Então, é em cima disso que eu acabei trabalhando um pouco. Então, vou pedir ao José Vicente, gentilmente, que vá passando um pouco. E aí eu vou colocar algumas coisas do futuro da universidade. Né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando eu falo que, de certa maneira, eu pensei na universidade planejada hoje para o futuro, eu olhei um pouco para o passado da URGS. E a gente encontra lá na virada do século XIX, as primeiras escolas isoladas, nos indicando que, naquela época, as pessoas pensavam não numa universidade, mas elas pensavam em ensino de terceiro grau, elas pensavam em núcleos ou áreas de conhecimento. Foi aí a escola de farmácia, foi a escola de engenharia. Né? A partir da década de 30, lá no século XX, já quase distante, né?
surgiu a Universidade de Porto Alegre, no final dos anos 40, a Universidade do Rio Grande do Sul, lá nos anos 50, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já como uma espécie de condomínio de áreas diferentes, agregados em torno de algo que viria a se chamar Universidade Federal. E, enfim, uma série de outros dados que não vêm ao caso agora. Mas, de certa maneira, o que essas pessoas estavam fazendo era exatamente planejando uma universidade para o futuro, agregando, juntando e avançando em várias áreas. Próximo, por favor. Basicamente, o que se pensa hoje em termos de universidade, e eu vou fazer algumas colocações em cima daquilo que nós temos como plano de desenvolvimento da universidade e um plano de gestão, que é aquilo que nós pretendemos pensar na universidade, talvez não num futuro muito longo, mas num futuro próximo, para alguns anos. Então, basicamente, o que nós pensamos que a universidade deva ser? Uma universidade, em primeiro lugar, de excelência, que tenha uma qualificação e integração das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que elas não sejam dissociadas umas das outras, que os projetos sejam institucionais e que isso gere, basicamente, o desenvolvimento acentuado de pesquisas interdisciplinares. E aí eu concordo plenamente com o que disse a professora Nádia. Cada vez mais nós temos que caminhar no sentido da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade como conceitos mais adequados ao que nós estamos vivendo hoje. Eu só discordo dela num aspecto: ela não incluiu geólogos. Eu incluiria. Sociólogos também, né, José Vicente? Ah, foram incluídos. A ampliação das interações com a sociedade. Essa é uma questão que eu acho fundamental para a universidade, inclusive sobreviver para a universidade, ter um papel de futuro. Ela tem cada vez mais um compromisso com a sociedade. E ela precisa, de uma maneira muito clara, disponibilizar para a sociedade o seu saber, a sua capacidade de pesquisa, sua capacidade de inovação tecnológica. E a universidade ela tem que estar como uma ferramenta, ou uma instituição que age em prol do desenvolvimento do país. Próximo, por favor. Além disso, nós temos que pensar numa universidade como sendo uma universidade de classe mundial. Nós temos que consolidar a URGS, que está ainda trilhando os primeiros passos, né, como uma universidade que agregue nos seus avanços acadêmicos a vinculação com parcerias aí de instituições de ensino, de pesquisa, não apenas do Brasil, que ela já faz muito bem, mas do mundo inteiro. E se associar a essas redes de conhecimento, essas redes de produção, de cultura, de saber, de tecnologias em nível mundial. Além disso, concordo também integralmente com o que disse a professora Nádia na questão da gestão. Não existe avanço e nós não vamos conseguir nos tornar uma universidade eficiente, compatível com as exigências de futuro, se nós não nos adequarmos do ponto de vista de gestão acadêmica e de gestão institucional. Nós temos inúmeros gargalos, todos aqui sabem muito bem, vários deles, quando se desenvolve não apenas ensino e extensão, pesquisa também. Nós temos uma dificuldade muito grande de romper questões de cultura de execução, questões muitas vezes que não são nem legais, elas são culturais, porque a lei não veda, a cultura impede que nós façamos. Então nós temos que romper essa cultura de alguma maneira, implantando não apenas uma reestruturação administrativa, mas uma racionalização de processos que permitam à universidade ser mais eficiente nessa relação que ela tem com a sociedade, principalmente envolvendo uma série de ferramentas aí de inovação tecnológica e também, por que não, de reestruturação normativa. Algumas delas já foram implantadas, outras ainda necessitam ser implantadas. Nós temos algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, vou apresentar algumas sugestões do que já está sendo feito, mas é fundamental que haja, de fato, uma
grande reforma ou uma pequena revolução, sob o ponto de vista de gestão acadêmica institucional. Nós temos também que pensar em termos de desenvolvimento da comunidade universitária, tendo programas específicos aí que envolvem o acolhimento, o treinamento de novos docentes, de novos técnicos, com programas que envolvam aí apoio e implementação de novos projetos de pesquisa, um incentivo muito forte para a questão da multidisciplinaridade, precisa ser feito, tá? E ainda a questão da qualificação de uma infraestrutura que deve acompanhar as necessidades do avanço que nós temos tido na pesquisa e na inovação. É fundamental que as estruturas acadêmicas acompanhem o desenvolvimento que nós temos na pesquisa. Próximo. As políticas de desenvolvimento institucional da URGS atuais têm obtido algum destaque em termos bastante estratégicos e alguns de vanguarda para o país e em termos de inserção social, econômica, cultural, técnico-científica, que tem colocado a URGS nos últimos anos recentes entre as 5, 6 melhores instituições de ensino superior do país. Também tem nos colocado aí entre as 500 melhores universidades do mundo, as 100 melhores no que tange a questão de visibilidade junto à internet, mas a URGS ela tem condições de se planejar, de se adequar e chegar a números melhores do que isso. Próximo, por favor. A URGS, na verdade, em termos de atividades de ensino, pesquisa e extensão, ela disponibiliza para a sociedade, aí, de uma maneira bastante boa, recursos humanos em todos os níveis, com excelente qualificação, novos conhecimentos, através de pesquisas inovadoras em muitas áreas, gera impacto em vários setores da atividade humana, contribuindo para a melhoria de condições socioeconômicas da população, e tem, de certa maneira, tido um reconhecimento aí, que pode ser medido através de vários rankings que qualificam aquilo que a universidade faz. Próximo. Na avaliação do MEC, nós temos estado sempre as 2, 3 melhores universidades brasileiras. Na última avaliação do IGC, nós conseguimos atingir a melhor universidade do Brasil, a primeira do ranking, o próximo. E a questão de uma semana, 10 dias atrás, o QS World University Ranking by Subjects, que classifica por áreas de atuação entre as 2.858 universidades avaliadas, a URGS conseguiu, em algumas áreas, ficar entre as melhores. No caso das áreas de ciências agrárias, florestais, ciências da terra e do mar, ficamos entre as 100 melhores, ranqueadas. Nas áreas de educação e treinamento, engenharia civil, estrutural, estudos ambientais, farmácia, sociologia, entre as 150 melhores do mundo. E entre as 200 melhores nas áreas de química, engenharia química, medicina e psicologia. Ora, esse ranking ele é utilizado basicamente para balizar grandes corporações, instituições internacionais que buscam profissionais e próprios estudantes que buscam universidades qualificadas para desenvolverem seus estudos acadêmicos. Próximo. Em termos de ensino, nós temos tido um sucesso bastante bom, tá? Tem eficiência em termos do que nós desenvolvemos. Cursos presenciais 89, à distância 8, ingressos extra-vestibular, ingressos via vestibular, mais de 5.000 alunos. Os programas de mestrado 71, doutorado 69. Desses programas nós temos aí 15% com nota 7, 14% nota 6, 45% nota 5, ou seja, temos índices extremamente positivos comparado a demais universidades, não apenas da região sul, mas de todo o Brasil. Próximo, não vou cansar vocês com muitos números, mas alguns a gente tem que mostrar. A graduação hoje ela tem em torno de 30.000 alunos, pós-graduação, doutorado, quase 4.500 alunos, mestrado acadêmico em torno de 5.200, profissional 450, especialização mais de 7.000, alunos especiais 2.200, e basicamente a titulação no ano de 2012 fechou com doutorados 622 doutores, 1.333 mestres,
mestrados profissionalizantes, 84 diplomados, especialização 1.630 e um total de diplomados em pós-graduação 3.669. Próximo. Também temos mostrado uma evolução positiva em termos de grupos de pesquisa na URGS. Se nós olharmos aí os últimos 7, 8 anos, nós saímos aí em torno de 400 grupos de pesquisa para mais de 700, quase 800, 771 grupos de pesquisa. Produção intelectual também. Temos mantido uma produção relativamente alta, em termos de média brasileira, pouco ainda abaixo dos níveis internacionais. Totalizando nos últimos anos também, 7 anos mais exatamente, 112.891 produtos, entre artigos, periódicos, livros, teses, etc. Patentes, reconhecimentos, né? Normalmente a gente pensa muito na área dura, né? Exatas e da terra, engenharias, mas quando nós vamos olhar, né, o que a URGS tem produzido em termos de patentes, nós vamos ver que lá, a parte de biotecnologias, tem um número muito grande de patentes, 32. As engenharias, 57. Se nós pegarmos a área da saúde, farmácia, 25. Medicina, 6. Ciências básicas da saúde, 17. Tecnologia de alimentos, 1. Odontologia, 2. Enfermagem, 1. Nós temos aí mais de 50 patentes, 53, 54 patentes, só na área da saúde. Então, isso mostra que a URGS, de fato, é uma universidade plena, com desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico em várias áreas. Totalizando aí um total, nesse último ano, de 230 patentes registradas de produtos desenvolvidos pela URGS, além de mais 80 que são de co-responsabilidade com outras instituições. A URGS, hoje, e aí mais uma vez concordando com a professora Nádia, apresenta alguma coisa para a sociedade de uma maneira que nem sempre traz aquela informação que é necessária, que precisa ser publicizada. Então a questão da informação, da divulgação da informação, da democracia, do acesso à informação, ela de fato é um grande desafio. Me parece que esse é um dos pontos que nós temos que atacar e melhorar radicalmente para pensar em ser uma universidade do futuro. E aí eu aproveito, inclusive, para mostrar algumas das coisas que estamos desenvolvendo da Propesc, aproveitando o Jorge, que é o nosso informático da Propesc, que veio aqui assistir. Ele é o responsável por boa parte destas ideias de geólogo que ele consegue traduzir para o informatiquês e botar isso dentro de um programa e tentar juntar esses dados da universidade e tornar eles públicos, tornar eles amigáveis, de forma que a gente consiga entrar na universidade, no site da Propesc, por exemplo, e achar aquilo que a gente está procurando. Então, algumas coisas, por exemplo, já estão, a gente colocou emergencialmente. Um deles é a questão do banco genético, patrimônio genético. Hoje, para fazer pesquisa na área de biodiversidade, de biomas, é fundamental que existam registros. Isso é uma exigência legal. IBAMA e outros órgãos exigem que até para fazer coleta de uma planta hoje tenha que ter um registro prévio. E os nossos pesquisadores não fazem isso. Nós não temos essa cultura. A URGS tem sido multada, inclusive, por não cumprir essa demanda legal. Então nós estamos numa campanha acirrada hoje para que as pessoas se legalizem nas suas pesquisas, que peçam autorização prévia para desenvolver. E estamos com todo um manual orientativo aí dentro da Propesc para que isso seja feito. Mas essa é a página atual da Propesc. Se vocês abrirem lá, vocês vão encontrar isso aqui. A nossa ideia, e que o Jorge está desenvolvendo, é mostrar um pouco para vocês daquilo que nós estamos implementando, está em fase já de testes, e que nós esperamos dentro em breve estar disponibilizando. Um pouco mais dentro desse conceito da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que é trazer as informações de uma maneira mais integrada, não mais aqueles escaninhos estanques por área de conhecimento. É uma tentativa, talvez dê certo, mas é uma maneira de tentar aproximar um pouco mais das demandas, pensando nessa universidade futura. Próximo, por favor. Então, a nossa ideia é que nós tenhamos
uma nova página que abra um portal da pesquisa, onde seja possível identificar várias demandas da sociedade, desde o que é ciência, tecnologia e inovação. Uma das questões que nós estamos entrando na discussão, e essa é uma discussão longa ali com o Jorge, que ele conseguiu entender e botar isso, traduzindo para aqueles dados que nós temos disponíveis, no limite do que nós conseguimos linkar, porque nós temos uma limitação grande quanto à disponibilidade desses dados, que são as cadeias produtivas e pesquisas multidisciplinares, quer dizer, é a visão extra-área estanque. O que nós conseguimos encadear entre as diversas áreas. Conhecimento de sociedade, formação de recursos humanos, destaques, enfim, notícias e eventos. Vamos passar um pouquinho disso aí para ver como é que a gente está bolando essa história, como é que o Jorge botou isso aí dentro do sistema. Basicamente, quando clica em ciência, aparecem lá as áreas de conhecimento, disponibiliza grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e o acesso rápido às áreas de conhecimento normais lá do CNPq. Próximo. Tecnologia e inovação, de novo, setores de atividade humana, as áreas de conhecimento, questões que envolvem empreendedorismo, patentes, os cultivares que a URGS tem desenvolvido e softwares. Próximo. Cadeias produtivas e as pesquisas multidisciplinares da URGS, quer dizer, de que forma nós interagimos uns com os outros. Então, se clicar em cima disso, vai abrir alguns menus. Vamos lá. Abre uma tabela, todas elas com links, que em algum desses links a gente vai se achar. Vamos nos identificar ali dentro. Então tem lá desde a área de construção civil, educação pré-escolar, educação superior, serviços em informática, saúde pública, saúde humana, agricultura, produção, extração, óleo e gás, enfim, energia, recursos minerais. Eu tomei alguns exemplos aqui para clicar em cima, para ver onde é que a gente vai sair com isso, pegando em primeiro lugar lá minha área, recursos minerais e geologia, né? O que aparece aí quando clica em recursos minerais? Vai aparecer os diversos setores da universidade que têm projetos com registros identificáveis dentro do sistema de armazenagem de dados da URGS, que tem alguma coisa a ver com desenvolvimento na área de recursos minerais. Então está lá, engenharia de materiais e metalurgia, engenharia de minas, engenharia química, física, geociências, oceanografia e química. Então são as áreas, se eu clicar em qualquer uma delas, vai aparecer os projetos que estão sendo desenvolvidos e por quem. Próximo, área de energia. Engenharia civil, materiais e metalurgia, minas, elétrica, mecânica, engenharia nuclear. Próximo. Vai seguindo a barra aí. Engenharia sanitária, física, geociências, matemática e química. Quer dizer, todo mundo que tem alguma interação com a área de energia vai aparecer aqui. Próximo. Se eu clicar em cima da saúde humana, que foi o outro lá que eu selecionei em vermelho, o que vai aparecer? Todas as áreas que estão atuando com algum projeto ligado à saúde humana. Desde lá da antropologia, arquitetura, urbanismo, passando aí por tecnologia de alimentos, ciência da computação, vamos em frente. Tecnologia de alimentos, direito, engenharias, vamos, avante. Próximo. Química, farmácia, física, genética, geociências, com ambiental, alguns projetos, vamos em frente. Passamos aí pela odontologia, parasitologia, serviço social, zoologia, zootecnia, tudo que esteja ligado à área de saúde. Clicando lá em cima da odonto, aparecem os vários grupos disponíveis que atuam e quais as suas áreas. Desde a área lá de odontopediatria, materiais dentários e tal, próteses. Se clicar em cima de materiais dentários, vai aparecer a gente da engenharia junto. Tá? Próximo. Escolhemos aí um grupo interdisciplinar em odontologia, para mostrar onde é que isso vai dar. Tá? Próximo. Vai aparecer aquilo que tem registro na URGS, com certificação pela instituição, mas que está lá dentro do CNPq. Nossa ideia é usar esse espelho do CNPq, mas também ter, em algum momento, uma informação que seja URGS, porque com isso a gente consegue trabalhar melhor a informação.
Vai aparecer aí a identificação do grupo, o que é que eles estão fazendo, quais as atividades, os recursos humanos, linhas de pesquisa, próximo. Aí os recursos humanos lá, pesquisadores, os estudantes, todos com seus links, os técnicos científicos envolvidos e as linhas de pesquisa, né? Desde cárie precoce na infância, odontologia, sua relação com áreas afins, etc. Todas as áreas aí linkadas. Próximo. Finalmente, a questão do conhecimento de sociedade, os links aí com questões do que estão acontecendo, de notícias e tal. Próximo. Formação de recursos humanos na universidade, links para graduação, pós-graduação, empreendedorismo, bolsas de IC, bolsas de IT, pós-doutoramento, técnicos em laboratórios. Próximo. Destaques. Aí aparecendo lá o professor Jefferson Simões, lá o nosso homem do gelo, lá das Geociências, pesquisador em climatologia e Antártica. Próximo. Notícias e eventos. Isso aí mais ou menos o que tem na página da Propesc hoje. Tá? Só com uma visão um pouco diferente. Também esse portal ele tem que nos abrir aquilo que é a infraestrutura que a universidade dispõe e que disponibiliza para a sociedade e para outros grupos de pesquisa do mundo inteiro. Centros e laboratórios multidisciplinares, centros interdisciplinares, laboratórios e núcleos. Vamos dar um exemplo de cada um aí, o que a gente tem. Centros e laboratórios multiusuário para pesquisa. Tem vários. Aqui embaixo tinha um que a barra cortou, vamos lá para frente para mostrar quem é ele. CREAL. Está lá, ó. O que é o CREAL? Órgão auxiliar do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, com a função de criação e fornecimento de animais para experimentação biomédica, manutenção e alojamento de animais em experimentação biomédica e assessoramento de pesquisadores em modelos experimentais. Quer dizer, nós temos que chegar nesse nível de detalhe de informação, ou talvez até mais do que isso, para nos tornarmos uma universidade visível. Próximo. Centros interdisciplinares. Tem vários deles aí, né? CEPIOT, Segov. Clicamos no Segov aí, que está hospedado aqui no ILEA. Né? Está lá o Segov, o que ele é? Um centro com grupos de pesquisa, que também oferecem cursos de extensão, aperfeiçoamento, especialização e desenvolve atividades de extensão e de consultoria na área de governo. Agora, não esteja dito aí, a gente sabe. Assim, a informação que constar aí ela é fundamental que ela seja o mais detalhada possível, que dê a maior visibilidade possível para esse centro. Próximo, laboratórios. Vamos clicar em cima aí do laboratório de catálise. Catálise molecular. A área de atuação principal, está aí, a catálise aplicada, formação e quebra de ligações, promovida por complexos de metais de transição, colaboração de pesquisadores de diferentes campos da ciência e da engenharia, núcleo do caráter internacional de pesquisa, com colaboração de grupos de pesquisa de vários países, aí com intercâmbio de alunos, de graduação, de pós, e colaboração com setores da indústria. Próximo. O núcleo de estudos de pesquisa e extensão em infância e adolescência. Então, nos núcleos. Você está lá o núcleo de pesquisa em extensão em infância e adolescência, o que ele está fazendo? Trabalhos voltados à infância e adolescência, promovendo conhecimento tanto na graduação quanto na pós, partindo do referencial psicanalítico. Você está ali o detalhe do que está fazendo o centro. Então, próximo. Basicamente, essa é uma questão que nós estamos levando e que atende, ou pretende atender, pelo menos em parte, daquilo que a professora Nádia levantou como demandas e necessidades para se pensar numa universidade do futuro. E aí, mais uma vez, voltando à primeira frase lá. A universidade do futuro, ela precisa ser planejada hoje. Para isso, é fundamental que a gente saiba aonde a gente quer chegar. E assim, se nós não soubermos para onde nós queremos ir, não tem planejamento. Então, é fundamental que se saiba onde é que se quer chegar. Obrigado. Obrigado, professor Fran. Eu passaria a palavra à professora Maíra. Professora Nara tem que pegar um voo, mas só queríamos antes entregar o certificado do nosso evento e a professora Maria Luísa, em nome da Lourdes. Professora Mayra, em nome da Lourdes, que é uma das organizadoras desse evento,
agradeço a presença da professora Nádia. E depois as perguntas podem ser enviadas à mesa ou por e-mail, que ela responderá depois. Então, muito obrigado. Bom, na verdade, parece que a gente conversou antes. Apesar da gente não ter feito isso, parece que a gente conversou antes, porque eu vou falar exatamente algo. Eu vou falar exatamente algo que, digamos, complementa, eu acho, tem muito a ver com o que tanto Nádia quanto Franz colocaram e, de alguma forma, eu acho que complementa aquela problemática que é a questão da universidade, na verdade, da universidade hoje, da universidade que queremos, né? Eu não vou muito falar sobre a universidade do futuro, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que seria importante, e nisso também estivemos de acordo, todos resolvemos colocar o que nós achamos importante para essa questão, e não fazer uma palestra mais acadêmica. Então, o que eu considero que é fundamental para que tenhamos uma universidade mais apropriada e mais vinculada com a sociedade. Então, eu vou falar sobre divulgação de ciência e tecnologia e sobre a possibilidade de construir um debate público sobre o conhecimento e sobre a apropriação social do conhecimento a partir da universidade, junto com a universidade. Zé, pode deixar. Zé, pode deixar. Não mexe aí. Atrapalha a minha apresentação, que é bem tecnológica. Então, aqui são, na verdade, as questões que eu vou abordar, né? Um pouco a questão de como é que estamos hoje na ciência e tecnologia e a relação com a sociedade, a questão da forma de produzir conhecimentos na universidade e as relações recíprocas entre ciência e sociedade, se há relações, quais são elas, e depois, por fim, então, a questão da divulgação e da educação científica como instrumentos de cidadania. Então, que relação nós temos entre conhecimento e sociedade? Qual a importância dessa temática no mundo atual no Brasil? Na verdade, é uma importância muito grande, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. O Brasil vem dando importância à questão do conhecimento, ainda que, na minha percepção, de forma às vezes um pouco enviesada, mas a gente vê ali aqui temos um cartaz da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, faz já alguns anos que nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia anualmente acontecendo, envolvendo muitas e cada vez mais instituições, universidades e outras instituições, e fazendo essa relação com a sociedade. É um evento muito importante. Lá nós temos a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi também um evento muito importante, que congregou, digamos, várias instâncias da sociedade para a discussão da produção do conhecimento. E pela primeira vez, nessa conferência, se tratou da questão da apropriação social do conhecimento, da divulgação, do conhecimento para a inclusão social. Teve todo um eixo temático voltado a isso. Foi realmente um grande avanço, ainda que a própria conferência não tenha, digamos assim, incluído os ímpares, só os pares, tá? E o governo. O avanço posterior é que se inclua também os ímpares.
E aqui nós temos aqui embaixo os encontros preparatórios para o Fórum Mundial de Ciência. Este ano nós teremos pela primeira vez o Fórum Mundial da Ciência no Brasil. Ele ocorre sempre Estocolmo? Budapeste. E esse ano, excepcionalmente, ele será fora do seu país de sede e será no Brasil, no Rio de Janeiro, e nós estamos com uma série de eventos preparatórios para esse Fórum Mundial da Ciência. Já tivemos eventos, encontros em São Paulo, Norte e Nordeste, e tivemos o 6º encontro aqui há 2 semanas atrás. Foi bastante interessante. Enfim, a gente, esse tema tem sido uma preocupação. Como é que vem sendo vistas ciência, tecnologia e inovação? Como motor de uma grande competição que leva à supremacia econômica, ao progresso, ao desenvolvimento econômico e social. Enquanto isso, vocês estão vendo que a pobre da terrazinha ali vai para o espaço. A sustentabilidade é uma questão que não é muito considerada. A referência é o mercado. Então, o que nós temos historicamente é a tecnociência, que é a nova forma de fazer ciência, que é essa íntima articulação entre ciência e tecnologia, e o capital muito relacionados, envolvidos fortemente na definição das agendas de pesquisa, para a criação de novos mercados, nas manipulações genéticas, trazendo consequências para a biodiversidade, a apropriação privada de organismos vivos, na criação de mecanismos e instrumentos que levam a guerras instantâneas. Enfim, há várias coisas negativas, mas também há muitas coisas positivas, né? A gente pode pensar nos avanços na medicina, nos avanços na área de alimentação. Enfim, nós temos problemas, mas também temos coisas muito boas. Tá? Aqui são alguns exemplos da apropriação pela literatura, e aqui especificamente pelo cinema, dessa problemática do conhecimento, dos limites éticos do conhecimento. Por exemplo, aquele filme Gattaca, Experiência Genética, trabalha muito com essa questão da ética e aonde nos leva, né, aonde podemos chegar, né, sem a parte da ética bem fundamentada. E aqui nós temos filmes mais comerciais, mas existem muitos outros exemplos não comerciais também que trabalham com essa questão dos terrores que aqui Prometeu nos remete. Aqui sim, Zé, eu preciso que tu dê um cliquezinho ali. Um clique. Não. Aí. Não. Não. Bom, não importa. Deixa assim. Aquele lá era um exemplo do ciberespaço. O que é o ciberespaço? Deixa eu ver se eu consigo